Estamos ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui, mais um vídeo do Papo 10, eu tô Teles. Hoje estamos aí com o Vitor Azevedo. E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí, vamos estar trocando ideia. Só antes tem o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Tá na descrição, faz o Pix aí para ajudar na produção. E também o nosso episódio é dividido por cortes no próprio podcast. Do lado da minutagem do seu vídeo tem os capítulos. Você pode estar acompanhando aí alguma coisa que a gente falou no papo. Centralizado aí, né? E o Papo 10 é parceiro da Oficina Vapes, Pods, Vapes e Juices, a fonte aqui em São Paulo. Ó, Papo e Fumaça, Papo 10 Podcast e Oficina Vapes. Estou aqui com um de Coca-Cola refrescante e um da Balm, né, de menta. Esse aqui é Vape Sul. Você pode estar conferindo outras variedades lá. É o que eu falei, Pods, Vapes e Juices é Oficina Vapes. Então vamos estar trocando ideia aqui. Mano, eu falei lá no bastidor pra você que eu sou meio leigo, né, no assunto e tal. Mas como que é? Como que é a demanda numa semana para um advogado? É um emprego 100% autônomo? Como que é? Funciona assim, o direito, a faculdade de direito, ela é muito ampla, assim, para quem quer atuar na área. Existem pessoas que querem fazer a faculdade de direito para prestar um concurso, existem pessoas que querem abrir seu próprio escritório, existem pessoas que querem trabalhar em empresa e tudo mais. Quando eu comecei a trilhar o caminho, assim, no direito, eu pensei muito em ser autônomo, né? Meu irmão, ele é advogado também, e ele é autônomo, e, assim, é uma correria, assim, demais, assim, porque você, às vezes, você não sabe quando o cliente vai te chamar, a demanda do seu cliente e tudo mais. Hoje eu trabalho numa empresa que atua na área da saúde, né? Então eu advogo pra empresa mesmo. E é legal assim porque quando a gente às vezes fala sobre advogado, você sempre pensa só advogado falando com juiz e tudo mais, mas existem sempre uma cadeia que vai acontecendo as coisas. Por exemplo, às vezes você entra com um processo contra uma empresa ou algo do tipo, e não necessariamente você vai estar certo. Você pode estar certo também, porque o direito ele é uma questão de ponto de vista sempre, obviamente que ele é sempre pautado pela lei, mas existem várias áreas assim dentro do próprio direito. A área que eu atuo ela é mais, digo assim, não digo tranquila em relação ao trabalho, porque às vezes você entra na empresa no horário, você não sabe que horas você vai sair. Às vezes você tá, por exemplo, onde eu trabalho, às vezes eu tô trabalhando e chega uma demanda, chega um processo que, tipo, você fala, o que eu vou ter que fazer nisso aqui? Você para, respira e analisa e tudo mais. Como eu trabalho pra empresa, então é sempre, no departamento que eu trabalho, é a empresa sendo processada, né? E o direito, eu acho que o barato do direito, legal mesmo, é porque ninguém tá certo ou errado antes da causa ser julgada. Obviamente você defende seu ponto de vista. Mas o que eu mais considero engraçado do direito legal é porque o primeiro julgador não é o juiz. Quando você vai ver, o primeiro juiz da causa mesmo é o advogado, que é aquele que acusa. O advogado em si, eu lembro que eu tive uma palestra assim na faculdade, porque o advogado em si ele é o primeiro julgador da causa. Então, por exemplo, quando você vai processar alguém, você é o primeiro que tá... Seu advogado, obviamente, vai elaborar a peça e tudo mais, você vai descrever os fatos, vai falar seu problema e tudo mais, mas qualquer tipo de resolução em um conflito, quem acusa é o primeiro que tá julgando, né? E é engraçado. Isso é engraçado. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre direito, a gente nasce numa cidade, a gente nasce em um país e a gente não escolhe viver em sociedade. Você não nasce e assina um contrato, tipo assim, eu quero aceitar viver sobre essas leis. Eu não escolhi isso. Você já nasce e já existe ali. Porque existe um coletivo de pessoas há muito tempo atrás, isso na história do direito, né? Então, assim, no primeiro momento, o que era medido o controle social? O controle social ele era medido na base da força. Em qualquer civilização, né, existe leis, né? Isso, mas eu falo assim, por exemplo, porque o direito é uma questão engraçada, porque a gente fala assim, por que existem tantas leis, por que existem tantas coisas assim? Pô, tem tanta lei que a gente não entende, tem tanta não sei o quê, essa lei não pega, e enfim, porque, por exemplo, no Brasil existe um panorama que é engraçado, porque falam que a lei no Brasil não pega, tem lei que não pega. E é engraçado porque
o direito, ele parte do pressuposto hoje, o direito que a gente vive hoje, ele parte do pressuposto que a gente esteja vivendo em sociedade e os costumes que a gente vive em sociedade acabam criando demandas. A partir dessas demandas que surgem as leis. Então, por exemplo, às vezes por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente está discutindo. Hoje a gente não discute mais a proibição do cigarro em lugares fechados. Só que. Porque todo mundo sabe que o cigarro é uma. Tipo. Ele mata, ele tem seus problemas e tudo mais. E ele incomoda as pessoas. É uma escolha sua. A gente vive numa sociedade livre. É uma escolha sua você fumar ou não. Mas. Existe uma lei hoje que diz que você não pode fumar em local fechado. Há 20 anos atrás. Essa lei não existia. Essa lei começou é uma lei que foi em São Paulo. Ele saiu na frente. Em 2008 que existiu a lei que proibia fumar em local fechado e tudo mais. E há 20 anos atrás, antes de existir essa lei, a sociedade já meio que marginalizava os fumantes, né? Então, foi uma demanda que se criou da sociedade para fazer uma lei. Mas assim, voltando às leis em si, a forma de controle social, a primeira forma de controle social, ela foi feita através da força. Depois disso, ela foi feita através da religião. E depois disso, ela foi feita através de várias construções e tudo mais, até a gente chegar onde a gente chegou hoje, que é um pacto social entre as pessoas que vivem naquela sociedade. Quem nasce aqui vai respeitar essa lei. Quem nasce aqui no Brasil vai respeitar um tipo de lei, que são as leis desse país, porque o país é soberano. Quem nasce na Argentina vai respeitar as leis da Argentina. Se você não está contente com a lei de onde você mora, você pode muito bem trocar de país, trocar de lugar, enfim. Você acha que tem gente que migra de um país para o outro por conta das leis? Acho que sim. Acho que não só por ser uma lei, por exemplo, penal, uma lei civil, mas acho que talvez até uma lei tributária, né? Porque, assim, querendo ou não, todos os nossos atos são previstos por lei, né? Então, você vai vender um carro, você tem que pagar uma taxa. Você vai ter um carro, você tem que pagar uma taxa. Você tem uma casa, você tem que pagar uma taxa. E essas taxas, elas são sempre previstas em lei, né? Às vezes você tem... Porque no direito a gente fala que existe uma pirâmide de Kelsen, né? Que Kelsen era um jurista austro, se eu não me engano. Ele nasceu na Áustria e tal, e ele fala que a Constituição sempre... Que a Constituição é a lei maior do país, né? É a lei maior que rege as demais. E, enfim, você tem a Constituição, você tem as leis complementares, você tem as leis ordinárias. Existem vários tipos de leis que a gente tem dentro do nosso país. Não diria só lei, a gente tem também, na verdade, é o ordenamento jurídico, né? Que o advogado sempre fala. Então, por exemplo, a gente tem que respeitar... Às vezes a prefeitura lança uma portaria, às vezes sai um decreto, e a gente tem que sempre se adequar, porque como a gente vive em sociedade, a gente tem que se adequar a isso. Infelizmente ou felizmente é o jogo que a gente tem. Só que assim, é um método seguro, né? Porque a gente vive num estado democrático de direito. E... Para contextualizar isso, existe um livro chamado O Processo, do Franz Kafka, que ele fala que, nesse livro especificamente, o protagonista, ele chega na casa dele e do nada a polícia bate na casa dele e fala assim, você tá preso. Mas por que eu tô preso? Não, você tá preso. E eu mostro o quanto isso é arbitrário. E vai desenrolando outras coisas dentro do livro e tudo mais, o que só mostra que tem que existir leis dentro de um país, para que a gente não vive num país de anarquia e tudo mais. Obviamente que existem leis que são de cunho social, existem leis que são de cunho político, mas eu acho que a gente tem que sempre conviver com isso, enfim. Não só leis, né? Eu falo isso porque a gente tá falando só no âmbito do ordenamento jurídico, mas a gente tem que falar também das decisões. Porque, às vezes, um juiz, por exemplo, o STF, ele decide sobre a prisão de segunda instância em 2016, 17, que foi a época da prisão do Lula, né? Ele decide que a partir da decisão em segunda instância, você já pode ser preso.
E acho que depois, em 2018, 2019, ou alguma coisa, 2020, eu não lembro de cabeça, ele disse que não precisava. Que não, você só vai ser preso até a última instância, o último recurso. Uns dizem que foi uma decisão política, outros dizem que foi uma decisão pautada pura e juridicamente por uma demanda da sociedade, mas existem várias decisões que às vezes você, como um advogado, você tem que entender e trabalhar da melhor forma possível para defender seu cliente, seja uma empresa, seja uma pessoa física, seja até uma pessoa que cometeu um delito criminoso, porque uma coisa que a gente esquece às vezes é que as pessoas têm direito à defesa, né? E isso é uma situação complicada, porque a gente sempre acha que nunca vai precisar disso, mas a gente acaba até precisando. Mas é uma área legal, assim, tipo, tem gente que estuda, eu lembro quando eu tava na faculdade... Só te interrompendo. Não, tranquilo. Rapidinho. Voltamos aí, rapaziada, aconteceu um pequeno imprevisto, mas pode continuar aí sua prosa, Vitor. Então, o legal, assim, resumidamente, assim, do direito é que você pode ir pra vários caminhos, cara. Eu lembro que na faculdade existiam pessoas que queriam fazer concurso pra virar delegado, pra virar juiz. Existiam pessoas que queriam fazer direito pra virar advogado, abrir seu escritório e tudo mais. E existiam pessoas que faziam porque o pai mandava fazer, né? Sim. E... O direito, ele é uma área, tipo assim, padrão, né? Do pessoal que quer ter uma carreira, assim, na sua vida e ter dinheiro... sim, mas eu acho que também ele vale como... Eu falo isso porque até para um comportamento social. Porque, na verdade, você estuda leis que foram criadas para moldar um comportamento social. Por exemplo... Você sabe que no Brasil não é proibido matar uma pessoa. No Brasil, você pode matar. Só que se você matar a pessoa... Porque a lei não tá escrito lá proibido matar. Ela tá escrito matar alguém. O artigo 121 do Código Penal. Ele diz que se você matar uma pessoa, você vai ser penalizado. Entendeu? As leis que a gente tem dentro do nosso país, elas são para controle social mesmo. E isso é positivo, não é ruim. É como eu falei, se não existirem leis dentro de um país, a gente vai viver num regime de anarquia. Se não existir uma lei, eu vou chegar aqui da sua casa e vou entrar. Tipo, eu vou entrar, essa casa aqui é minha e já é. Entendeu? Se não existir a lei, eu posso pegar o carro que tá ali na rua, o carro mais bonito, eu vou levar ele embora. Então, já era. Mas é legal por isso, assim, porque além de tudo, você começa a entender como a sociedade, ela muda, como a sociedade, ela se molda, né? E é engraçado por isso, que, por exemplo, há 15 anos atrás,
que o Marco Civil da Internet de 2013. Há 15 anos atrás, a nossa sociedade ela não tinha uma lei específica que falava sobre a internet. Recentemente a gente tem a LGPD, que é uma lei que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela versa sobre a proteção de dados dentro dos bancos de dados das empresas, de tecnologia e tudo mais. É uma lei bem interessante, porque uma coisa que a gente esquece é que a gente não percebe que tem. A gente vai aceitando sempre, quando você assina qualquer programa, você se cadastra em qualquer lugar, você vai ver as condições gerais, que são os contratos. A gente só vai lá e dá aceitar e nem lê, né? E então, tipo, tudo que a gente faz, a gente tá assinando um contrato. Eu ter vindo aqui, eu assinei um contrato com você, não sobre valores, e sim sobre... Contrato informal, né? Não, sim, mas eu falo assim, por exemplo, eu tô vindo aqui, eu assumi um compromisso, entendeu? Só que é um, por exemplo, assim, não é um compromisso que se eu falar que eu não venho e, tipo, vai dar algum tipo de problema. Talvez a gente teria que remarcar e tudo mais, sim, mas eu não vou ser penalizado. Mas, por exemplo, se eu faço um contrato com você sobre... E é engraçado que hoje no Brasil é meio complicado isso. A gente tá num país que, infelizmente, às vezes contratos não são cumpridos. Mas o contrato em si, existe um princípio dele, que é o pacta sunt servanda, que ele diz que o contrato é lei entre as partes, né? Então, obviamente que um contrato ele não pode ser leonino e tudo mais, mas a lei ela tá sempre presente em todos os nossos atos, né? Então a gente sempre tem que estar... É um curso legal por isso. E além de tudo, quando eu entrei na faculdade... Eu não imaginava que eu entrar na faculdade pra fazer direito logo de cara. Quando eu quando eu pensei assim, eu tinha uns 15 anos, eu não queria ser... Eu queria ser policial, porque uma fase da minha vida, porque meu pai era policial e ele me influenciava bastante. Só que no fundo, na época, eu gostava muito de cinema e artes, né, e tudo mais, e eu queria ser ator. Só que... eu vim de uma família que a gente não passou fome nem nada, não é isso? A gente viveu uma vida relativamente boa, mas a gente não tinha uma condição de vida muito bacana no sentido de eu poder ter o que eu queria. Por exemplo, tipo, eu não pude... hoje, se eu quiser no McDonald's todo dia, eu posso ir. É um negócio besta, mas pra gente, na época, era tipo uma vez por mês. Minha mãe vai me levar no shopping. E aí, tipo, shopping, você fala assim, o que você vai fazer no shopping? Shopping pra mim, eu vou no Shopping Aricanduva e tudo mais. E era o puta de um rolê que você ia no Playland, né? E aí eu pensei, eu falei assim, putz, a vida de artista é tão difícil no país. E eu não sei se eu sou bom ator, enfim. Eu sempre achei legal peças, eu sempre achei legal o quanto a arte ela influencia na sua vida. Porque, por exemplo, você gosta de ouvir música, você gosta de um filme. E isso a gente às vezes esquece, não dá tanto valor pra essas pessoas. Mas essas pessoas que fazem você se sentir bem, às vezes, quando você tá se sentindo mal. Né? Um poder muito grande, né, mano? A gente nem se liga, às vezes. Sim, por exemplo, assim, vai. Eu tomei um pé na bunda. Quem nunca tomou um pé na bunda? E tipo assim, você tem músicas que te jogam pra cima, tipo uma música do Cazuza, tipo, obrigado por ter se mandado, ou você tem aquela música tipo, oh baby me atende, sei lá, que é o que tá tocando agora e tudo mais. Você consegue, numa música, você consegue ir em dois extremos, né? Você consegue ir tanto no positivo e no negativo. E aí, pra mim, eu sempre achei muito louco e tal, mas no sentido geral, eu achava que não ia ser pra mim ali. Só que, paralelamente a isso, eu gostava muito de escrever. E eu lia bastante. Eu sempre gostei de ler bastante jornal. E... que aí você já tá, tipo, entregando a idade. Porque jornal hoje em dia nem existe mais direito. Dificilmente você vê alguém com jornal. E aí eu sempre lia, eu gostava de ler artigos e tudo mais, enfim, colunas. Eu sempre achava legal a pessoa, sei lá, dar uma opinião sobre um fato, a escrita. Eu sempre achei legal aquela coisa do papelzinho impresso, do número ali e tal. Sim. É a mesma coisa, você vai ler um livro, né? Você vai ler um livro, tipo, é mais legal você ler o livro mesmo físico do que um Kindle, ou enfim, um leitor digital. E aí eu sempre achava legal isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, vou fazer jornalismo. Aí eu peguei, terminei a escola, foi 2008... e eu terminei a escola, eu fui
prestei o Enem na época. O Enem na época era só um dia, acho que eu prestei no domingo, uma coisa assim. E aí eu consegui uma bolsa pra 100% pra fazer jornalismo. Cursar e tudo mais. Só que na época, bem na época, saiu uma portaria que dizia que não precisava mais ter diploma de jornalista pra ser jornalista. O que seria essa portaria? Uma portaria seria mais um ato administrativo. Assim, por exemplo, ele não tem força de lei, mas ele é uma diretriz eu não lembro especificamente se foi uma portaria, mas ele é uma diretriz do que pode e o que não pode fazer dentro, por exemplo, de determinado órgão. Porque, por exemplo, quando você vai a OAB é um conselho de advogados, né? Então, você tem advogados que é um conselho de classe, que ele gere a profissão dos advogados. Mesma coisa dos médicos, que é o CREMESP. Né? Acho que não, CREMESP é de São Paulo. Acho que eu esqueci o nome. Que ele fala... CRM, né? Que ele fala que... Pra você ser médico, você tem que estar dentro de um órgão de classe. O contador é assim, o engenheiro é assim, o enfermeiro é assim. E... pasme, o corretor também é assim, que tem que ficar pagando Cresce. Esses órgãos de classe, eles servem pra, tipo, se você tiver qualquer problema dentro da sua profissão, você pode vir aqui, que a gente vai tentar entender o seu problema, que se você foi desrespeitado, ou quais são os seus direitos, efetivamente, dentro de um órgão de classe. Por exemplo, o engenheiro, ele tem um órgão de classe, o dentista, ele tem um órgão de classe. Todas essas profissões, que eu digo que são do século XX, né? Elas têm esses órgãos de classe e tudo mais, enfim. Talvez daqui a pouco tenha um órgão de classe de youtuber também, não vai saber. E aí o ruim é que você vai ter que ficar pagando uma mensalidade anual. Que é cara pra caramba. Mas o advogado, ele tem que passar por isso, às vezes. Ele tem que ficar... Ele tem que... às vezes não, ele tem que pagar todo ano pra OAB, senão ele não pode exercer a profissão dele. Mas, enfim. Aí eu vi isso, né? E eu falei assim, porra, o que eu vou fazer e tal? Aí eu... dei uma segurada, fiquei fazendo fiz um curso de inglês em um ano. Nessa época eu tentava aprender a tocar. Eu queria ter uma banda e tudo mais. Queria aprender a tocar, tentava tocar guitarra, mas, tipo, fiz aula pra caramba. E se você perguntar, eu sei tocar umas 2 músicas, assim. Porque, na verdade, acho que tudo na vida é dedicação. Tudo. Seja aqui o programa que a gente tá fazendo, seja qualquer ramo na sua vida, o que vale mesmo é a jornada, não o propósito. Então, por exemplo, hoje você vê... processo, né? Hoje você vê... O que acontece muitas vezes, a gente vê uma pessoa... você vê uma pessoa bem sucedida e tudo mais, aí você fala assim, tá assim porque herdou do pai. Tá assim porque fulano gostou dele. E não necessariamente você subiu por isso. Eu acredito muito no que você sempre... É tipo jogador de futebol. Eu acho que quando o técnico olha no banco, o jogador de futebol, ele já tem que estar... O cara da reserva, tá no banco de reserva... Tem que tá aquecendo. Ele já tem que, na hora que ele olha pro banco, o cara tem que estar com a chuteira amarrada. Já. Tipo, pra entrar. Agora, se ele olha pro banco e vê, tipo, o cara sem chuteira, ele fala assim, esse cara nem quer entrar. Entendeu? Você tem que... Porque eu acho que a vida é assim. A vida, ela vai te dar oportunidades e você tem que estar preparado. Errar, todo mundo vai errar. Essa aspecto que você falou é muito forte, que ela vai dar oportunidade, mas você tem que estar preparado, né? Sim. Por exemplo, a gente sempre depende, tipo, de sorte, assim, pra vida, obviamente, sorte ela é importante, mas a sorte, ela é importante, ela te ajuda a você crescer quando você tá preparado. Não adianta, por exemplo, a gente aparecer uma puta oportunidade pra você, tipo, você tá aqui, aí aparece alguém pra investir aqui em você e tal, não sei o que, e aí aparece uma puta oportunidade, só que você sente que não tem experiência, ou você sente que talvez não seja aquele momento, porque você não tá preparado, entendeu? A gente sempre tem que estar o máximo preparado para situações, sempre, você tem que ter um plano B, um plano C, e o legal do direito é isso. Então, tipo assim, pelo menos pra mim, quando eu vejo uma situação, eu vejo um processo, fulano de tal, XYZ, bateu o carro aqui na Conselheiro Carrão não, na Paz de Barros, na esquina com a... Enfim, ali perto da São Judas.
Aí você vai analisar um fato, aí você vai, tipo, ver o cara alegou. Aí você, pô, fulano bateu na minha... Tipo, porque assim, quando você vê uma batida, geralmente você acha que quem bateu atrás tá errado, certo? Geralmente você acha isso. Mas não necessariamente. Tipo, às vezes o cara... É porque a ré ela é muito vulnerável também. Quando você dá a ré no carro, né? Você tá... Sim, mas, por exemplo, assim, você fala assim, puto, o cara veio com tudo e bateu. Mas às vezes, meu, o cara da frente freou bruscamente. Tipo, a gente tá na Marginal Tietê. Aí tem, vou dar um exemplo assim, você tá na Marginal Tietê, aí do nada um carro para, do nada, a Marginal Tietê não tem farol. Sim. É marginal, você tem que ir. E quer vir dar ré, aí você vai lá e maceta ele, pá! Aí você fala, não, quem veio atrás que bateu que tá errado. Não necessariamente, você tem que ter ângulos de vista pra tudo. O direito ele é legal por isso. E enfim, acho que eu entrei em outros assuntos, mas assim, basicamente foi nessa época que eu fiquei meio pensando o que eu ia fazer e tudo mais, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu lembro que na época eu era office boy, né? E na época que eu era office boy, eu trabalhava como office boy na própria OAB mesmo. E nessa época, eu ia muito... Existia um departamento lá que era das comissões. Então, tipo, por exemplo, a comissão do advogado idoso, comissão do preso, enfim, que era um grupo de advogados, essas comissões que debatem sobre melhorias e sobre certos tipos de auxílio tanto aos advogados quanto a certas pessoas em questão de vulnerabilidade, né? Não só isso, mas, por exemplo, você tinha a comissão das prerrogativas, que assim, a prerrogativa é um direito do advogado. Então, por exemplo, o advogado, ele tem direitos do advogado, por exemplo, se ele vai entrar num presídio, ele tem os direitos específicos para ele poder fazer isso. Se ele tá numa audiência, ele tem os direitos específicos que devem ser respeitados, né? Porque é por isso que existe um órgão de classe, para lutar por isso. Seria, não sei se eu até não sei se eu posso dizer dessa maneira, seria tipo um sindicato da profissão. Não necessariamente seria o sindicato da profissão, mas é onde as pessoas que possuem a mesma profissão se juntam para lutar pelos seus direitos perante a sociedade, enfim. E aí eu trabalhava lá. E eu lembro que tinha uma advogada, isso pra mim foi muito emblemático. O nome dela era, se não me engano, era Maria Elisa Cremon, uma coisa assim. E ela era uma advogada que trabalhava na comissão do idoso. E aí um dia eu fui entregar um documento, um processo pra ela, tal, não sei o quê. E era ali eu trabalhava na Sé, aqui em São Paulo, e ela era, tipo, o escritório dela era na frente do Fórum João Mendes, que fica atrás da Igreja da Sé. E ela era advogada, eu sempre sentava e conversava com ela e tal. Eu falava, nossa, doutora, que legal, não sei o que. Ela falou, você quer fazer o que da faculdade? Eu falava, ainda não sei. Eu perguntei pra ela, eu falei assim, você já advogou pra alguém famoso? Ela falou assim, eu não sei se você acha que é famoso, assim, mas eu já advoguei pro maníaco do parque, que era o Francisco de Assis Pereira. E ela falou, tipo assim, esse cara vai ser solto, porque vai chegar... Isso era 2010. Ela, vai chegar 2009, desculpa. Vai chegar 2000 e... Não sei se é 2020 e pouco, 2030, ele vai ser solto. Porque ela queria que ele fosse internado... Que ele fosse internado. Não necessariamente que ele curtisse a pena dele em um presídio. Porque quando você comprar pena dentro de um presídio, que não é um hospital presidiário, né? Assim, o que acontece? Você tem o seu período de pena para cumprir. E aí você cumpre, você já era. Você volta para a sociedade. Porque a prisão, a punibilidade, ela existe para você cumprir, você sentir a pena que você do ato delituoso que você teve, pra você voltar a ser reinserido na sociedade. Só que ela não, ela queria na época que, se eu não me engano, né, o que ela tinha comentado comigo, segundo na época ela tinha dito que queria que ele tivesse tido outra medida que é uma internação legal, né, que aí o
o preso, né, quem tá cumprindo a pena, ele passa por médicos e o médico avalia se ele tem que continuar preso ou não, porque você prender uma pessoa que tem um problema mental, você deixa ela presa há 10 anos, não necessariamente que ela vai voltar, não necessariamente, o problema dela não vai parar, a doença dela não vai curar em 10 anos, tem que tratar ela, né? E era isso que ela falava pra mim, enfim. Quando ela falou isso pra mim e tudo mais, ela virou e plantou essa semente na minha cabeça. E eu pensei, eu falei assim, putz, o que eu vou fazer? Já tô vou fazer 20 anos, enfim, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu pensei, falei, porra, que profissão que eu atuo bem e tem que escrever bem. Porra, vou fazer direito, vou virar advogado, né? Enfim, porque na época eu queria ser advogado de júri, né? Como assim atua bem? Tipo, não, porque o advogado de júri, né? Você tem que ter uma boa oratória. Tá, sim. Porque, por exemplo, se você vai... De júri, você fala naquele cenário de... Isso, por exemplo, assim, quando você comete um crime contra a vida, você vai pro tribunal do júri. No tribunal do júri, quem decide efetivamente se você cometeu o crime ou não, se você vai ser punido pelo crime ou não, é a sociedade. Então, se é um crime que não é contra a vida, né? Porque qual que é o nosso bem maior? É a vida. A vida e a liberdade que a gente tem que ter. Porque se você não tem liberdade de sair pra comer o que você quiser e onde você quiser, viajar pra onde você quiser, você tá ferrado. Né? Não, mas eu falo assim, você tá ferrado. Mas o bem mais precioso do ser humano é a vida, o seu corpo, né? Tanto que a gente fala que o direito penal, ele é uma ilhazinha do direito ali, que você chega nele quando os outros ramos do direito não conseguiram alcançar o fato em si, né? Porque no direito penal, é só considerado crime o que realmente está escrito. Eu não posso chegar para você e, enfim, praticar um ato aqui que não está na lei e ser condenado. Porque o direito penal é bem específico, ele é bem tipificado em relação a isso. Mas, enfim, aí eu peguei e... Porra, pensando o que eu vou fazer, Aí eu pensei, falei, porra, vou ser advogado de júri, porra, acho muito louco, tal, não sei o quê, porque, eu assistia, meu primeiro advogado que eu me inspirei era o Tio Phil, do Maluco no Pedaço. E eu achava ele muito foda, tal, não sei o quê, eu achava muito isso muito interessante. Aí eu falava assim, porra, quero ser advogado, e chegar lá, protesto meritíssimo, não sei o quê. E isso pra mim, na época, que eu cresci nos anos 90, né? A gente cresceu nos anos 90, o nosso foco de cultura e informação, além de livros, era televisão. Livros e shows e tudo mais, era televisão. Você era pautado pelos programas culturais da época. Então, na época, existia... Eu falei da brincadeira do Maluco no Pedaço, mas também, sim. Mas eu lembro que tinha um filme muito louco chamado Advogado do Diabo, que eu achava muito foda, que é o cara que faz... com Keanu Reeves, que é o cara que fez o Matrix, que fez o John Wick, enfim. E ele tem que advogar efetivamente pro diabo. E é engraçado porque o americano, ele sabe vender muito bem isso, e no direito americano, enfim, o americano, ele é bom de marketing, né? Você vira advogado achando que você vai ser aquilo ali e tudo mais. Obviamente, quem é advogado de júri tem mais isso. Mas dentro de uma audiência, você não pode não concordar com alguma coisa, você pode direcionar o juiz às perguntas, direcionar ao juiz perguntando para a testemunha perguntas que efetivamente vão resolver seu problema, né, dentro de um conflito, enfim. Eu acho muito interessante isso. O que eu efetivamente entendo como sociedade e tudo mais é que eu acho que todo mundo tinha que fazer direito. Pelo menos para entender as leis para entender as leis, entender que existem direitos fundamentais que você possui e que você não sabe que tem, mas porque na escola ninguém ensina pra você, entendeu? Tipo, porra, eu acho que todo mundo tinha que entender na escola o direito do consumidor. Eu acho que todo mundo na escola... Que ele entende não só o direito do consumidor, porque assim, quando eu falo sobre isso, tanto pro consumidor,
pra ele entender o que ele tem de direito, pra ele entender também o limite dele, pra ele entender que ele não pode chegar lá, que ele não pode o consumidor ele não pode chegar. Eu entendo às vezes, eu sou consumidor, todo mundo é consumidor. Às vezes você pode não concordar com alguma coisa, mas você tem que cumprir com certas regras dentro do jogo chamado regras dentro do jogo. Essas regras são chamadas leis, que, você tem seus direitos e seus deveres. Isso é básico. Obviamente que dentro de um processo a gente vai ter várias nuances, e é uma questão muito de ponto de vista. Dentro de uma briga, você briga com um amigo seu, você briga com qualquer pessoa, e aí vai, por exemplo, eu brigo com meu irmão. Aí eu brigo com ele, você é filho da puta, não sei o que. Só que eu tô dando a minha visão dos fatos quando eu briguei com ele. Não necessariamente que eu tô certo, ou ele tá certo. Eu tenho que tentar um terceiro vai olhar e vai falar assim, o que aconteceu? Que é o advogado. Não, o terceiro seria o juiz. Porque é o juiz que vai julgar. Por exemplo... O advogado, ele tá o quê nesse Não, o advogado, ele tá numa situação de um conflito, por exemplo, um processo de despejo. Que é como funciona um processo de despejo. Fulano aluga um imóvel, e aí ele deixa de pagar. Só que ele fala, não vou sair do imóvel. E aí você fala assim, como que você não vai sair? O dono sou eu, você não tá me pagando, você tem que vazar. Você tem que ir embora. Aí o dono do imóvel, ele vai lá, contrata um advogado e entra com uma ação de despejo. Lógico que eu tô resumindo bem, tá? Não necessariamente seja só isso. A lei do inquilinato, ela é bem específica e tudo mais. Mas existem certas situações que demandam o advogado entrar com o processo. No direito civil acontece muito isso. O direito civil seria, resumidamente falando, são seus atos como... atos civis seriam, por exemplo, meu direito a comprar uma casa, meu direito a comprar um carro. E aí, beleza, eu comprei a casa, eu comprei um carro, mas como vai funcionar isso? Como que eu tenho direito... Como vai ser assegurado eu ter a minha casa ou meu carro? São as leis propriamente ditas do nosso cotidiano. Aí, por exemplo, você tem já mais especificado, por exemplo, dentro do direito civil, você tem o direito imobiliário, que ele fala especificamente sobre imóveis e tudo mais. Você tem, dentro do direito civil, você tem uma área específica de contratos, que aí... porque o direito civil, ele é o guarda-chuva maior, assim, do direito, porque, ele tem várias subclassificações, diria eu, porque... ele é mais um apanhado do que você pode fazer, e depois vem certas leis específicas e tudo mais. E aí tem o direito penal, que é o que a gente fala, todo mundo já conhece, né? Que é fulano matou fulano, e fulano assaltou cicrano, enfim. Você tem o direito tributário, que ele versa sobre os seus impostos, as questões tributárias, né? Você ser empresário no país não é fácil, você gerar emprego não é fácil, você ter uma carteira assinada não é fácil. Então, você tem que pagar muito imposto. É muito complicado. A gente tem direito internacional, que a gente rege questões internacionais, né? Mais pesado esse aí, né? Ele é mais delicado, talvez? Diria que seja um pouco mais diferente, porque você tem que saber de certas coisas que você tem que, por exemplo, você vai fazer um negócio com outro país, você tem que saber, porque existem... como é que fala? Você tem convenções que regem certos decretos. Não é decreto que fala. Você tem certos tratados a serem respeitados, por exemplo. Você tem, entre um país e outro, você tem um mínimo de uma lei que tem que ser cumprida. Por exemplo, eu vou te dar um maior exemplo. Mercosul ou União Europeia. Dentro da União Europeia, para você, por exemplo, brasileiro, quero importar alguma coisa da França. Além de eu ter que respeitar a lei francesa, eu tenho que respeitar a lei da União Europeia, então eu tenho que entender como que funciona o direito internacional, que existem certas questões. E aí, além disso, por exemplo, se eu for importar um produto, eu tenho que saber se esse produto ele não é proibido de ser importado aqui. Entendeu? Então é muito específico, mas é interessante também. Existem várias áreas dentro do direito que eu acho que é muito interessante, para quem tá
querendo seguir essa área, enfim. Eu acho muito interessante também porque a gente fala muito sobre o direito, que é engraçado até sobre o que eu tô fazendo hoje. Hoje, além de advogado, eu analiso muitos dados da minha empresa, da empresa que eu trabalho e tudo mais. E o advogado em si, ele sempre acha que ele só vai mexer com leis pura específicas. Ele acha que sempre vai mexer com leis pura específicas. E, por exemplo, assim, se você trabalha dentro de uma empresa, você trabalha de uma empresa, obviamente você vai mexer com lei, você é advogado, mas você vai ter que também saber como funcionam certas práticas administrativas dentro de uma empresa também e tudo mais. Mas eu assim, considero o direito, que é o que eu falei já várias vezes, eu acho que todo mundo tinha que fazer. E aí quando eu comecei a fazer, na faculdade, enfim, eu falei, pô, vou fazer, o que eu vou fazer? Tem que escrever e tem que atuar, porque eu queria ser advogado de júri, né? Eu achava legal o direito criminal, achava legal, tipo, porra, fulano matou. Não que eu acho legal o fato em si, não acho. Mas eu achava legal o fato de, tipo... O cenário, né? O cenário, você falou muito bem. Eu achava legal o cenário porque, você é um adolescente. Você cresce assistindo um filme, você cresce assistindo filmes e tudo mais. Porque, assim, eu acho que é engraçado, porque quando a gente fala de direito penal, a gente sempre acha que, tipo, puto, fulano matou o cicrano. Só que existem sempre que é o que eu falei. O direito, ele o direito, basicamente, ele seria... troca de argumentações. Você está argumentando um fato que ocorreu. Então, é troca de visões dentro de uma situação. A gente vai fazer uma visão pareia a outra. Existem situações que, às vezes, o cara é acusado e ele é acusado injustamente, porque ele não cometeu o crime. Existem situações que o cara ele é acusado, ele vai ser condenado arbitrariamente porque a pena é muito pesada e não necessariamente, por exemplo, assim, se você nunca cometeu um crime, você é réu primário, então você tem certos benefícios dentro da lei, diferentemente de quem já é reincidente de vários crimes. Por exemplo, você nunca matou ninguém, você assim, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, enfim, cometeu um delito. Você cometeu ele a primeira vez, você nunca teve nada, você tem bons antecedentes e tudo mais. A lei do nosso país. Não é benefícios, né? Mas é. Não seria. Eu digo que ela seria mais. Eu digo que seria um benefício, porque, por exemplo, ela é muito mais agressiva com. Ou deveria ser agressiva com quem efetivamente já tem uma vida pregressa no crime e tudo mais. Eu achava, tipo, legal esse cenário, não só da situação em si, mas eu achava legal também pensar, porra, será que um dia também eu não vou defender alguém que foi acusado injustamente? Porque é o que eu falei, eu cresci dentro de uma ótica muito televisiva. Então eu assistia muitos filmes e tudo mais, eu sempre achava tipo, muito, muito bom, eu achava bem legal. Enfim, mas o direito em si, ele abriu minha mente para muitas coisas. Que nem, por exemplo, eu sempre gostei de história, adorava história. E é legal quando você estuda, por exemplo, assim, no meu caso, eu gostava muito de história. Então, tipo, sempre gostei de história do Brasil, sempre gostei de história mundial, de guerra e tudo mais, que nem tipo que a gente tá vivendo agora na Rússia e na Ucrânia. É histórico demais. E a gente vai discutir sobre isso, a gente vai discutir daqui a anos como foi o começo do coronavírus, porque a gente tá no meio dele ainda e a gente não sabe quando ele vai terminar efetivamente. Teve meio que uma guerra fria, não, teve uma guerra atuante. É porque tipo assim, eu achei interessante no sentido de tipo, olha que situação, né? A gente tem dois modelos de poder aí, você tem o poder militarizado e você tem o poder econômico. Em um mundo globalizado, né? Então, tipo, por exemplo, hoje quem é pária no mundo, por exemplo, cheio de sanções, você não pode fazer acordos com outros países que existem embargos que quem fazer acordo com tal país, por exemplo, os Estados Unidos aplicou uma série de embargos econômicos que dizem que, tipo, não é a gente não vai importar petróleo russo, a gente não vai importar nem vodka russa, quem fazer negócio com ele também não vai fazer negócio com a gente. Então é muito complicado assim, porque a sociedade, tipo, a gente vive
num fluxo de tempo. Então, por exemplo, há 3 anos atrás a gente não falava que o que a gente tá fazendo aqui é um podcast. A gente falaria que era um programa de entrevista. Uma rádio. E aí, porque tudo muda, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu olhei e falava assim, putz, como o direito ele é foda, meu. O direito é muito... Porque o direito, ele te leva pra lugares, assim, que quando você começa a estudar, que são históricos demais. Por exemplo, a primeira lei escrita era a Pedra de Hammurabi. Essa Pedra de Hammurabi, ela que tem aquela lei que fala sobre olho por olho, dente por dente. Isso mesmo. A primeira vez citado, que eu me lembre, que foi no... que eu lembro que eu ouvi isso, foi quando eu tava assistindo Chaves. Que, enfim, apareceu essa cena e tudo mais lá. E eu sempre achei muito interessante isso. E é engraçado porque, assim, quando você vai ver, por que se teve essa lei? Por que se teve... a história, né? Foda, né? Sabe por que teve essa lei? Porque a partir do momento que o homem ele não era mais nômade, a partir do momento que o homem ele começou a viver mais perto dos rios e começou a entender o que significa agricultura, ele entendeu que eu posso me assentar num lugar, não tenho que ficar rodando de lugares em lugares até efetivamente eu morrer. Não, eu posso parar num lugar aqui, ter minha família aqui, viver minha vida aqui, ter uma sociedade aqui. A partir desse momento, você teve uma criação de leis específicas para, olha, já que a gente tá vivendo aqui, não vivendo um regime de anarquia total, a gente quer viver bem, porque a gente quer ser próspero. A gente tem que ter leis a ser respeitadas. E aí veio o Código de Hammurabi, aí depois teve... Esse contexto aí que você falou muito interessante, que aí, a partir do momento que ele se assentou ali, ele possui um território, né? Sim. Terras, né? Que isso mesmo. E a partir disso a sociedade muda, né? E é engraçado, porque, por exemplo, assim, você fala... A gente sempre fica nesse debate, tipo... Porra, puta, esse negócio de ler um troço chato pra caramba. Mas é importante. Porque eu acho que tudo que é legal, efetivamente... É muito fácil e tipo, beleza, todo mundo quer partir pra isso. Mas, por exemplo, assim, quem quer seguir nesse mundo do direito, hoje tá um pouco saturado, mas quem é bom em qualquer profissão, ele se destaca, enfim, não acredito que tenha, eu acredito que seja difícil, mas sempre você pode ter um diferencial. Hoje a gente tem vários ramos do direito, não necessariamente você tem que ser um advogado que tem um escritório, você pode trabalhar para uma empresa, você pode prestar um concurso público, você pode prestar consultoria. Então existem vários ramos assim. E eu acho tipo assim, muito interessante. Eu lembro quando eu tava na faculdade que eu tava querendo decidir o que eu queria ser, né? Que tipo de advogado que eu queria ser. E eu lembro que o primeiro estágio que eu fiz foi num escritório de direito penal, que ele era um escritório que tinha contrato com um grande banco que o brasileiro, enfim, e que atuava, esse escritório atuava nesse banco, prestando serviço a esse banco de demandas criminais. Muitas vezes... Esse mercado de estágio, ele é bem aberto para quem tá fazendo direito? Sim. Ele é bem aberto, ele é um pouco fechado, não fechado, mas ele a gente fala que no direito ele é um mundo pequeno, porque você sempre vai encontrar pessoas que você estudou, que você já fez algum tipo de audiência, que você já encontrou no fórum. Ele é muito, não acho difícil de arrumar estágio. Acho que talvez seja difícil quando você... Minto. Eu acho que se você está procurando estágio para aprender, você vai achar talvez rápido o estágio. Só que você não vai ganhar bem porque você é um estagiário. Mas se você está focado em efetivamente seguir uma área e aprender dentro dessa área, talvez seja um pouco mais difícil. E o mercado é muito volátil também. Acho que o estágio tem essa função, né? Eu conheci pessoas que fizeram estágio em 5, 6 escritórios para pegar a experiência. Eu achei isso do caralho. E assim, eu acho que é interessante porque a gente que quer trilhar um caminho, você tem que escolher qual caminho que você quer trilhar. Se você tá trilhando um caminho de conhecimento, você tem que se abraçar, e se você tá querendo trilhar um caminho que talvez não seja de tanto conhecimento aos olhos dos professores da faculdade, algo do tipo, você segue ele também. Que nem, por exemplo, na época da faculdade, eu trabalhava num banco
E meus colegas de classe trabalham no escritório, e são escolhas que a gente tem, entendeu? São escolhas positivas e negativas também. A gente não sabe efetivamente o que é a situação de cada um, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma condição de você ganhar mal no estágio, mas tem uma condição legal em casa. Então, tipo, você tem uma possibilidade de, às vezes, ganhar mal no estágio, mas aprender muito mais do que você, às vezes, ganhar bem num lugar e não aprender tanto. Mas aí também tem uma outra questão, que, tipo... beleza, você quer aprender a falar sobre lei, você quer aprender isso, você quer aprender aquilo, ótimo. Mas às vezes você tem que ser um multitarefas, assim, porque eu acho que o mundo hoje em dia ele demanda muito isso em você. Por exemplo, você não pode ser uma pessoa que é totalmente bitolada em alguma coisa. Isso eu não vou fazer. Não, você tem que fazer porque você tá dentro de um grupo. Isso eu acho que é chato, eu não tenho que entender. Eu não tenho que entender sobre... Você pode não gostar de política, mas você tem que saber sobre política. Eu não gosto de comentar sobre política. Legal, cara, também bem respeito, eu acho legal. Mas você tem que entender o que é um vereador, você tem que entender o que um vereador faz, você tem que entender o que um prefeito faz, você tem que entender o que um deputado estadual, um deputado federal e um senador faz. Muitas vezes quando a pessoa ela fala, não quero falar sobre política, ela transparece isso, ela transparece não entender sobre política. Isso. Porque assim, querendo ou não, você acaba... Sei lá. Pode ser que ela entenda, né? Mas acho um negócio engraçado, que é assim, querendo ou não, tipo, você quer falar sobre alguma coisa, a gente vai falar sobre isso de qualquer outro tipo de situação, de maneira educada, com fatos, argumentos e tudo mais. A política não dá. E aí, você fica tão de saco cheio que você começa a falar igual, tipo, a galera que é mais velha. Você fala assim, eu nem quero falar sobre essa merda aí, porque isso aí não vai mudar nada. E aí, acaba a situação ficando do mesmo jeito que é. Mas eu acho interessante essa questão do fato de ser advogado, de estar inserido na sociedade e entender o que efetivamente a sociedade faz. E é uma questão legal porque você entende como o ser humano ele age, né? Quais são os costumes, como você começa a entender a sociedade como um todo. Eu lembro que na faculdade tinha uma aula que era de antropologia, que ele estudava o comportamento humano, e ele dizia que o ser humano ele é dotado de plasticidade. Aí você fala assim, mas o que seria isso? O que seria era o seguinte, o ser humano ele é adaptável a qualquer situação. Diferentemente, de um macaco não, de um cachorro. Se você privar o ser humano do contato de outros seres humanos, ele nunca vai saber falar. Se você deixar ele dentro de uma gaiola ali preso, ele nunca vai saber falar. Se você não interagir com ele, ele não vai criar função cognitiva suficiente para aprender a falar. Agora, se você deixar um cachorro fechado dentro de um lugar e ele nunca viu outro cachorro, a partir do momento que ele vê outro cachorro, ele vai fazer o quê? Ele vai latir. Então ele não é tão adaptável quanto o ser humano é. O ser humano ele é plastificado, se não tá bom aqui, eu vou pra outro lugar. A gente só chegou aqui porque existiam pessoas que, não estavam contentes no lugar e mudaram pra outro. Senão era pra gente ter uma... Se o ser humano, por exemplo, que é o que eu falo, como a gente é adaptável. Se o ser humano se a vida fosse fácil pra todo mundo, você acha que a gente ia chegar até aqui? Você tem que ter coragem pra fazer as coisas. Se o homem não tivesse coragem, a gente tinha morrido nas cavernas lá atrás. E a gente não tinha chegado aqui. E muita gente morreu, né? Se a gente for pensar também. Sim, mas assim... morreu por um sim. Mas tudo faz parte, que eu acredito que tudo que a gente faz na vida é uma questão de segmentos, assim, de construção. Por exemplo, quando você fala sobre a invenção do avião, existe um debate, quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos americanos, que eu esqueci o nome. Aí você fala assim, mas por que tá nessa luta, nesse debate de quem inventou não sei o que? As invenções naquela época, assim como o telefone, assim como a lâmpada, eram coisas que já vinham acontecendo. Então, é só quem lançou primeiro. Dificilmente você vai ter um cara que fala assim, descobriu o fogo. Aí sim. Mas de resto, a maior parte das invenções fazem tudo parte de uma construção que tem um certo seu propósito. Porque assim, por exemplo, assim, você nunca parou pra perceber, você fala assim, você, por que você acha que o podcast ele bombou no país?
nos últimos 2 anos? Fez parte de uma construção lá atrás com o Jovem Nerd, com o programa de você, com você poder pegar o seu celular e ouvir a sua notícia específica em qualquer lugar, diferente. Isso, né? É porque, na verdade, assim, é que, não sei, né? Na minha visão, tipo, tudo muda as coisas, mas se você for ver sempre a mesma coisa. O programa de entrevista, ele já existe há anos, a fio. Só que o formato que existe hoje, ele foi padronizado, que ele veio da gringa e a galera viu aqui, então todo mundo veio no mesmo propósito, às vezes todo mundo junto. Às vezes já existia, às vezes não. Existiam pessoas que já faziam aqui, antes do Flow fazer. Só que não era tão estourado quanto foi o Flow. Que aí depois criou o Podpah, criou os outros demais que são os big players, né? Mas, tipo, tudo faz parte de uma construção do que você vai fazer. Enfim. Acho que seria mais assim mesmo, porque tudo que a gente faz na vida, por ter esse processo de construção, a gente tem momentos e momentos, né? E que você tem que aprender, você tem que buscar, sempre tá preparado na hora que as oportunidades chegam e sempre ser uma pessoa que ser obstinada sempre, né? Mas dentro do que a faculdade me trouxe para ter esse entendimento, eu acho que a faculdade de humanas principalmente abre muito seu horizonte, abre bastante e faz com que você não tenha uma visão, diria eu, bitolada da situação. Você vê uma notícia na televisão e você fala assim, puta, olha só que o jornal tá falando, eu vou baixar a cabeça e ficar quieto, porque o jornal é certo e correto. Lógico que não necessariamente vai ser, né? A sociedade, ela vive hoje numa sociedade, diria eu, e outras tantas pessoas, que é a era da informação. Então a informação pra gente é muito mais rápida. Então o seu direito é muito mais resguardado hoje do que era antes, porque antes não existia foto, vídeo, você não tinha... Hoje que isso aqui, que você pega isso aqui, você faz um filme, literalmente, com isso aqui. Então, porra, você faz tudo com o celular, você faz tudo com a internet. A sociedade, ela muda muito mais rápido do que mudava. E é aí que eu digo pra você que pro operador do direito é uma situação complicada, porque as coisas mudam muito rápido. E, por exemplo, às vezes uma lei ela fica até desatualizada, entendeu? E aí você tem que criar uma nova lei. E aí como funciona enquanto essa lei não é aprovada? Entende? Tipo, é uma situação que aí... No direito, a gente, por exemplo, se for uma lei, se for no direito civil, por exemplo, no direito civil, se não existir a lei, o juiz ele pode dar a decisão dele de acordo com o fato que ele acha ser mais justo com as partes. Mas, enfim, existem várias situações que é engraçado, assim, eu acho interessante, porque é legal saber que você mudou panorama de alguma forma, você participou de uma ação que foi emblemática, às vezes não foi emblemática pra mídia, mas foi emblemática pra você, enfim, você se sentiu feliz, tanto como ao lado do acusador, quanto do lado do autor, que é o acusador, quanto do lado do lado do réu, que é a defesa, porque é muito interessante, assim, eu acho legal, porque, enfim, como eu falei, no fundo, é um falando mal do outro pra ver quem tá certo. E aí você fala assim, porra, é isso, entendeu? Cruamente falando, lógico que, por exemplo, você não vai estar falando mal necessariamente da pessoa, você vai falar assim, ele falou tal coisa, não é tudo isso que ele falou, pode ter acontecido isso, mas isso não aconteceu. Então são pequenos detalhes assim que eu acho interessante. Eu acho interessante para quem tá pensando em seguir carreira. É uma área que, por mais que tenha muita concorrência, é uma área que tem muita vaga. E, enfim, todo mundo sempre vai precisar de um advogado. Se você não precisou ainda, uma hora você vai precisar. Sempre você vai precisar. Obviamente que muitas coisas já mudaram, que você não precisa tanto de um advogado como você precisava antes para certas coisas, mas para as demais sempre vai precisar. E eu acho muito interessante você saber que a sociedade ainda possui certos valores que o direito ele resguarda. Obviamente que a gente evolui, que, enfim, existe todo um processo histórico disso tudo, como eu falei no começo do cigarro. Cigarro, eu lembro que tem uma entrevista do Roda Viva,
aquele programa na Cultura, enfim, que eles ficavam debatendo sobre a proibição do cigarro. Falavam que usar cinto de segurança era uma coisa de maluco, porque eu tenho que ter liberdade de usar cinto de segurança ou não. Aí você fala assim, porra, você tem a liberdade de usar cinto de segurança? Se eu quiser usar cinto de segurança ou não, eu tenho. Eu que vou morrer? Por que eu tenho que usar cinto de segurança? Porque se você sofrer um acidente... É uma liberdade, assim, tipo, nesse discurso, né? Que você vai legitimando, vai tá deixando emburrecendo, tá ligado? Porque, porra, tipo assim, meu... Você vive na sociedade, meu. Tudo, por exemplo, assim... Pra eu voltar a trabalhar, eu tive que tomar vacina. Eu sou super a favor da vacina. Mas tem gente que não é a favor da vacina. Só que, eu não tenho que tomar vacina porque eu já tenho imunidade adquirida. Você parte de uma sociedade, você parte no sentido que você vive num coletivo. E aí, por exemplo, nesse contexto que você tá citando aí, tem as empresas, né? As empresas, elas que têm as leis também de aceitar ou não aquela pessoa entrar no estabelecimento dela. Sim. Tá ligado? Em São Paulo existe hoje um decreto que diz que é o decreto das máscaras e tudo mais, em locais fechados. Recentemente a gente teve a mudança com a liberação das máscaras em locais públicos. Enfim, que existiam pessoas que não usavam, existiam pessoas que usavam, mas acho que quando você, que é o que eu falo, quando você parte do pressuposto que você está vivendo de uma sociedade, você tem que respeitar aquela sociedade. Se eu chegar aqui e fazer que nem, sei lá, defender uma ideia que seja um crime, é um crime, cara, tipo, entendeu? Se eu defender uma ideia que, enfim, uma ideia que machuque um povo, uma ideia que seja errada, porra, eu quero falar tudo o que eu quiser. Não, você não pode, porque sabe o que você tá falando? Você quer falar tudo o que você quiser? Já fizeram isso e debateu-se, entendeu-se que não pode se falar tudo o que eu quiser, porque o meu direito termina quando começa o seu, minha razão termina quando começa a sua. A partir do momento que eu chegar te ofendendo, que eu perdi minha razão. Entendeu? É isso, assim. Sei lá, as pessoas têm que entender muito que, a gente vive numa sociedade. É que nem às vezes as pessoas discutindo, respeito à minoria, não tem que ter respeito à minoria. Cara, você tá em 2022, meu. Tipo, isso é básico, sabe? Tipo, é básico. Assim, obviamente, tipo, pessoas que cresceram em outros tipos de criação e tudo mais, em outros estados, outras cidades, talvez não tenham o mesmo, talvez, tipo de cultura que existe em São Paulo. E aí, quando você fala cultura, é engraçado, porque você fala cultura, todo mundo acha que é livro, é isso e aquilo. Não, cultura é todo o seu ato de cotidiano que você faz. Expressão, acho que, do ser humano, né? Porque, por exemplo, assim, o fato, por exemplo, assim, vai em... Quer ver uma cultura paulistana? Sei lá, enfim, musical, vamos falar assim. O funk paulista, ele é diferente do funk carioca, certo? Bem diferente. A sociedade paulista, ela é diferente da sociedade carioca. Porque aqui existem valores que lá são diferentes. Aqui, por exemplo, tipo, na noite paulistana, pelo que eu vejo aí, sempre, que se você quer ter um status legal dentro de um rolê, você tem que gastar bem pra você, ter... você tem que ir num rolê que seja foda, que você tem que estourar um puta de um champanhe, você tem que fechar uma garrafa, que é um sinônimo de status. Você tem que ostentar, né? Sim. A gente tem que ostentar, por exemplo, o paulista ele tem muito, não que o carioca não tenha, mas, por exemplo, aqui a gente vê, balada, os bar aqui é tudo tal, não sei o que. E aí quando você vai ver, por exemplo, o funk do Rio de Janeiro já é outra coisa. O funk paulista, ele é ostentação total. No Rio de Janeiro já não é tanto. O rap paulista, ele é totalmente diferente do rap carioca. Você vê, por exemplo, assim, você vai, você não precisa nem muito longe. Você tem Emicida, você tem o Criolo, que falam sobre coisas que hoje eles já abriram o like deles muito maior, assim. Hoje tá foda. Porque eu acho que... eu acho da hora também. Porque como artista, você tem que expandir seu horizonte, né? Porque você, como ser humano, você pensa de um jeito aos 20, você pensa de outro jeito aos 25, você pensa de outro jeito aos 30. Talvez você cometa sempre os mesmos erros, mas você pensa diferente. Você sabe onde você pode puxar e pode levar. E aí, por exemplo, o funk, o
o rap paulista, ele é diferente do rap carioca, né? Era Shaolin, Léo, o nome do cara? Shaolin. O Shaolin. Ah, o da Main Street? Não, esse daí era do Cachorro Magro hoje em dia. Não, é porque assim, existem rappers cariocas que você vai ouvir, é muito louco, só que ele fala de uma realidade diferente. De tipo assim, por exemplo, quebrada é quebrada em tudo quanto é lugar do país. Quebrada é quebrada. Quem cresceu em quebrada sabe que é quebrada. Mas eu acho engraçado porque, por exemplo, se eu falar sobre uma questão mais regionalizada e tal, os problemas são os mesmos, mas de formas diferentes. Por exemplo, que aí eu acho interessante também até voltar pro direito. Nos Estados Unidos, eles vivem um modelo de país que cada estado tem suas leis próprias. Então, você já assistiu algum filme que o cara, tipo, comete um crime no Texas e vai correndo e se joga na Califórnia, sei lá tipo, ele atravessa assim, agora eu vou vir pra cá porque se eu for preso aqui eu não vou morrer. Sim. Entendeu? E é tipo isso. No Brasil, não. Existem esse tipo de lei penal, ela é unificada. Só que existem certos tipos de lei tributária que cada estado rege o seu. Por exemplo, quem cuida do asfalto das ruas é o município. Então, se o município quiser criar uma taxa, que nem já criou uma época da taxa do lixo, ele cria essa taxa para auxílio desses impostos que ele precisa para providenciar a manutenção do local, da cidade, né? Enfim, e é engraçado porque cada cidade tem suas próprias leis, obviamente sempre respeitando as leis superiores, que seriam os outros ordenamentos jurídicos, mas é interessante porque é muito regionalizado. Então aqui em São Paulo você tem um tipo de lei que é diferente, não só em São Paulo, uma questão da lei, até como os juízes pensam diferente, como pensa, por exemplo, na Bahia, pensa diferente do Sul, enfim, várias situações que são interessantes, porque a gente quando vê uma coisa, a gente vê uma notícia na televisão, a gente acha que é tudo igual. Não, cada sociedade, ela tem as suas especificidades. E aí você, como advogado, você tem que entender que tipo de pensamento aquela sociedade naquele período está pensando. São Paulo, o TJ Paulista, ele respeita muito o que está previsto em contrato. Então ele já respeita muito isso. Você tem outros TJs que são tribunais de justiça, né? Que já tem uma visão um pouco diferente. Já entende que seja de uma forma diferente. Não que não tenha que respeitar o contrato efetivamente, mas ele tem uma visão às vezes mais pró-consumidor, às vezes ele tem uma visão um pouco diferente. Um tribunal de justiça onde tem todos os cargos de direito. Não, na verdade sim, o tribunal de justiça é onde ficam os juízes, né? O tribunal de justiça, na verdade, é onde ficam os desembargadores, que são os super juízes, que é juiz de segunda instância. Tipo assim, como eu falei, eu sou leigo, mas eu vejo que essa palavra desembargador, ela vem, nesses últimos anos, bastante forte, assim, na minha eu lembro que o professor meu na faculdade falava assim... Com polêmicas, né? Eles vêm atrelados com polêmicas, desembargadores. Sim. É até um pouco complicado falar sobre isso, porque, enfim... a sociedade como um todo, ela sempre vai ter esses tipos de polêmica. Porque, como que eu falei, uma lei às vezes é muito polêmica, uma decisão ela é muito polêmica, né? A gente vê no STF decisões que certas pessoas não concordam, a gente vê certas decisões que certas pessoas concordam, e certos grupos, na verdade, né? E é interessante, assim, tipo, parar pra tentar entender como funciona. Porque são pessoas que têm o poder da caneta, efetivamente, né? Por mais que eu tenha direito, é que nem aquela música do Racionais, o promotor é só um homem, Deus é o juiz. Deus é o juiz na causa. Então, tipo assim, na causa, quem manda é ele, entendeu? Dependendo da decisão dele, se ele falar assim, essa decisão é essa daqui, na primeira instância. Aí você fala assim, tá errado. Não devia... Essa decisão não tipo, não tem nada a ver o que o cara pediu que você tá me dando. O problema é seu.
se você quiser recorrer, você pode recorrer, não tem problema. Aí você vai lá e, tipo, tem a primeira instância, aí você recorre pra segunda instância, que aí já é um colegiado que julga, não só uma pessoa, né? Existem situações que o colegiado ele julga tanto que acaba criando o que a gente chama de jurisprudência, né? Que são as jurisprudências dentro do direito, são decisões reiteradas, que são várias decisões sobre o mesmo tema. E acaba criando uma linha de pensamento daquele tribunal. Isso, daquele tribunal. Sim. Entendeu? É interessante o direito por isso. Porque assim, eu tô batendo muito nessa tecla porque é isso, tipo, são visões. Você tem sua visão. É bem democrático pelo que você tá falando. Não, na verdade é assim. É democrático no sentido que você pode chegar e você pode alegar o que você quiser. Você pode alegar o que você quiser. Basta, tipo, a linha de pensamento tá correta dependendo da sociedade. Porque, por exemplo, não tenho certeza sobre isso. Mas uma vez eu acho que eu tinha visto acho que um professor meu na faculdade que disse que em São Paulo, o crime em São Paulo contra o bem em São Paulo, a pena em São Paulo é muito alta. Não necessário, porque a jurisprudência aqui já entende que em São Paulo, quais são os tipos de crime que existem, que são mais atenuados? São crimes contra os bens. Eu moro no centro. No centro, onde eu moro na República. Todo dia. Não é, não é força de expressão, é todo dia eu vejo alguém sendo assaltado no centro de São Paulo, perdendo o celular, todo dia. Uma par de gente correndo. E é uma situação complicada, porque, você fala assim, será que a gente não tem que aplicar uma pena mais dura? Mas aí você vira, vou aplicar uma pena mais dura, mas será que essa pessoa vai ser reinserida na sociedade corretamente? Aí ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele cometeu um crime. Mas será que a gente realmente, e nem tô fazendo uma crítica ou qualquer tipo de elogio, mas será que a gente realmente consegue reinserir essa pessoa na sociedade? E aí é complicado por isso. Eu acho que é muito complicado, porque eu acho que a pessoa tem que efetivamente ter que pagar uma pena, mas eu só gostaria que a gente tivesse uma reinserção melhor na sociedade. Mas, assim, resumindo, eu acho o direito fascinante. Para quem gosta, quem estuda, quem tá sempre tá inteirado nas grandes decisões. E é engraçado, por exemplo... Certo, só até falar aqui, pessoal, rapaziada, agora a gente tá sujeito a ouvir barulhos de chuva de fundo, só falando aí, enfim, pode continuar aí. A gente, por exemplo, assim, a gente teve... Como que eu falei pra você, como a sociedade ela vai mudando e as leis vão se criando. Há uns anos atrás, eu lembro que tinha vazado uns nudes daquela atriz Carolina Dickmann. Sim. E aí quando vazou os nudes dela, criou-se uma polêmica e tudo mais. Dentro dessa polêmica criaram, porque no Brasil existe essa pecha de você faz uma lei e essa lei pega um nome. Aí criaram a Lei Carolina Dickmann. Popularmente falando, tá? Dentro do direito. Ela tem um número específico, ela tem um ano e tudo mais. Cara. Todas as leis tem um número e um ano específicas. Por exemplo, qual que é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Porque o Brasil ele segue um modelo de leis pré-estabelecidas, detalhadas, e efetivamente ele é um país positivista e garantista, né? Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, ele já vive num regime de costumes, chama common law. Por isso que você assiste um filme e você fala assim, o estado da Califórnia contra O.J. Simpson. Você fala, caralho, mas como assim? Lá não, quando eles vão citar um caso, o que eles fazem? Eles vão citar um caso. Eu vou defender você com base na lei, e vou defender você com base, num costume. Olha, em tal lugar, em tal processo, foi decidido isso aqui, ó. No Brasil também tem, mas lá é muito mais forte isso. A gente pode juntar num processo aqui, falando, tal lugar já entende que certas coisas são assim, tal, e tudo mais. Mas, efetivamente, deve-se ver mais o que está na lei. Nos Estados Unidos já nem tanto. Mas acho que seria
Acho que seria mais ou menos isso, assim, sei lá, sobre quem quer estudar sobre isso, sobre, enfim. Eu acho interessante, acho bacana, porque pra quem tá assistindo, enfim, fica meio na dúvida e tudo mais, eu acho que é uma área interessante, assim. Qual que você acha que é os fatores pilares, assim, para um juiz fazer um bom serviço, né? Que ele tá numa situação delicada, como você citou aí no decorrer do podcast, que é duas pessoas ali, né, uma acusando a outra, né, brigando e tal, e aí tem um cara ali, né, uma figura que tá caracterizada para fazer esse bom serviço, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre vingança e justiça? Você sabe? Vingança e justiça? A vingança acho que vai muito pelo emocional, né? A justiça pela razão. Basicamente seria isso, mas a gente, se você quiser entrar nesse... basicamente seria isso, foi perspicaz. A justiça, ela pressupõe que você tem que ser, o próprio nome já diz, justo dentro da situação. Porque, por exemplo, não é, por exemplo, assim, você matou alguém. Só que você não matou porque você quis. Foi um crime culposo. Tipo, você não imaginava que aquilo ia acontecer. Você não tinha intenção de matar, mas você matou. Só que... Como assim? Se tinha intenção de torturar ou de... Não, tipo assim, intenção de torturar já não. Mas acho que eu acredito que também... acredito que não tenha esse tipo de crime na modalidade culposa. Tipo, você acha, por exemplo, assim, não existe estupro culposo. Tipo, não tinha intenção de... Entendeu? É doloso. Você tinha intenção de fazer aquilo, entendeu? Só que, por exemplo, você, às vezes, pode acontecer... Palavra é interessante, que essa palavra ela já vem aliada, né, ao estupro, né? Porque por causa dessa parada. Não, mas eu falo assim, por exemplo, que nem homicídio doloso é aquele homicídio que você tem intenção de matar a pessoa. Sim. O culposo é que, tipo assim, você não queria que aquilo acontecesse, mas talvez você tenha assumido certo risco, mas você não queria que aquilo acontecesse. Entendeu? Agora, quando você, tipo, quer uma situação... Tipo, sei lá, mano, vamos ver aqui, a pessoa tá pulando de um bug jump, tá ligado? E aí o dono ele se responsabiliza por um homicídio culposo. Nesse caso em específico... Que aí quebra a corda, né? Deu uma falha, sei lá. Existem, sempre quando você vai... É estranho pra mim, tipo assim, você fala do homicídio culposo, o cara que não teve culpa, tá ligado? Não sei, não consigo encaixar no cenário. Eu vou te encaixar um cenário, você vai entender. Você tá dirigindo. Aí você vai lá e atropela alguém. E mata a pessoa. Você tinha intenção de matar ela? Não tinha. Você tava dirigindo na sua via, o cara veio e, tipo, você matou a pessoa. Entendeu? Você pode responder se a pessoa for lá e morrer, você pode responder por um crime de homicídio culposo. Só que aí no crime você fala assim, eu não tive intenção, ele que se jogou na minha frente, tal, não sei o que. O juiz vai avaliar a situação, ele vai falar assim, por que eu vou aplicar a pena máxima pra esse cara? Ele não tinha intenção. Eu posso absolver ele, ou eu posso falar assim, puta, ele não tinha intenção, mas eu acho que aquele mandou mal em certas situações. Aqui nessa situação, ele podia ter evitado. Ele não tinha intenção, mas ele podia ter evitado aqui de certa forma, alguma coisa. Sim. E aí vai existir o quê? A justiça. Você vai ser justo ao fato que a pessoa que está cometendo um crime, que a pessoa cometeu o crime e foi julgada, ela receba uma pena que seja justa para ela. Por isso que existe a pena mínima e pena máxima. Nem sempre por exemplo, você dá um soco num cara, você tá numa briga, você deu um soco na pessoa, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Você não tinha intenção de matar ela, você não pegou pra ela de pau e falou, vou te matar. Às vezes você foi se defender. Entende? Então existem situações que a justiça, ela age diretamente a isso. E aí o juiz, ele vai analisar o fato, ele vai falar assim, não, peraí, meu. Tipo... eu vou ver esse fato aqui que aconteceu, eu tenho que ver o que realmente é justo. Eu tenho que ver o que realmente, tipo... dentro da situação, eu não posso prejudicar uma pessoa só porque ela foi condenada, eu não posso jogar a pena máxima pra ela, porque aí
ela não tá sendo respeitado, tipo, o seu direito de ter um processo justo, entendeu? Porque a partir do momento que a gente se convencionou como sociedade de ter um processo, de ter alguém que tá julgando, é que esse processo seja justo e que seja respeitado o devido processo legal. Por exemplo, quem se defende não pode falar primeiro. Quem tem que falar primeiro sempre é quem acusa, entendeu? Então, tipo, se você me acusou, eu tenho que respeitar o prazo para resposta. E assim vice-versa. E aí, dentro desse processo, vai se juntando a discussão. Ó, eu tô falando isso, ele tá falando isso. Mas, ó, tem prova, ó. Eu falei tudo que eu tinha pra falar. E, ó, eu tô juntando essa prova aqui ainda do fato que efetivamente aconteceu. Ó, eu tô juntando isso aqui, ó, que um fato que aconteceu, inclusive, durante o processo. Então, são situações assim que são bem interessantes dentro do próprio direito, dentro do próprio processo, que é uma questão muito de convencimento, né? Obviamente, sempre respeitando a lei, sempre argumentando de fato o que efetivamente você quer dizer, e, enfim, quem decide mesmo é o juiz, assim, e a gente nunca sabe qual vai ser a decisão da cabeça dele, entendeu? Às vezes ele pode dar uma decisão que você não concorda, você vai lá e vai ter que recorrer pro tribunal de segunda instância. Mas é interessante, assim, eu acho que o direito, ele molda muito, ele é moldado pela sociedade, e ele acaba moldando a sociedade de certa forma. E ele tá presente... Você sofre muito com a linguagem, assim, na questão de, tipo, vocês transmitir ela numa linguagem popular, só que vocês convivem com a linguagem do direito, sabe? Sim, a gente convive. Eu mesmo, eu não sei. Talvez eu tenha falado uma outra palavra que saiu sem pensar direito aqui. Sim. Mas convive sempre que, por exemplo, para você explicar pro seu cliente, você tem um escritório. Aí o seu cliente chega no escritório e você vai explicar efetivamente uma lei ou um fato em si que ele tá narrando para você, você tem que falar da forma mais posso falar? Mais clara possível. E simples. Eu não tenho que falar latim pro cara. E até mesmo o juiz. Quando o juiz ele vai receber um processo hoje, ele recebe um processo assim. E aí, tipo, você pega tipo um cara que tá falando latim, sabe? Com umas expressões que ninguém usa mais. Ele quer ler o processo assim. Aconteceu isso, qual que é o direito que você tá falando? O direito é isso, o direito é isso, o direito... Ah, tá bom, beleza. Agora eu vou lá e o que você... Você tá acusando... fulano de fazer tal coisa, tá bom. Agora eu vou chegar em fulano, ele te acusou de tal coisa, o que você vai fazer? Não, isso tá errado, isso. Aí o outro vai lá e junta. Aí depois você vem aqui, na resposta à contestação, vai lá e fala assim, não, olha, veja bem, ele tá mentindo assim, assado. E aí vai seguindo o processo para o juiz entender efetivamente como que ele vai agir nessa situação. Certo ou errado, é ele que age, é ele que faz. Mas eu acho que a gente vive numa sociedade que tem conhecimento muito mais hoje do que efetivamente dos seus direitos do que tinha antes. Muito por conta da internet mesmo, também. Acho que a internet, ela mudou muita coisa, piorou outras coisas, mas ela tá aí pra ficar, enfim, a gente tem que se adequar a isso, porque, por exemplo, hoje com a internet todo mundo acha que é advogado. Ah, não, eu vi na internet lá que eu posso fazer tal coisa. Não, veja bem, não é bem assim que você pode fazer, entendeu? Então existem sempre situações, mas de toda forma eu acho bem interessante, enfim. Que nem, por exemplo, eu acho muito foda, assim, como que o direito ele tá na nossa sociedade, é que, por exemplo, se você falar sobre música, como ele tá sempre atrelado à cultura, e enfim, quando a gente se a gente tá falando, tipo, por exemplo, de história do país, e a gente vai falar sobre música, ou sobre, enfim, comportamentos, a gente vai falar de uma época que a gente teve, que foi a ditadura militar. Na época da ditadura militar, existe um negócio chamado censura. E nessa censura fez com que grandes artistas, pra driblar a censura, escrevessem músicas, sensacionais. Sensacionais. Que você ouve achando que ele tá falando de uma pessoa X e na verdade ele tá criticando o governo. Tipo, tem uma música do Chico Buarque que ele fala assim, apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. E aí você ouve, você tá falando assim, porra, o cara tá falando que tipo assim, a mulher quer se libertar, o cara que tá mandando, ou a mulher que tá mandando no cara, enfim. Mas não, ele tá falando de um determinado sentido ali. E aí, por exemplo, o que fez essa censura existir? Foi uma lei que existia ali que, tinha que ser respeitado, enfim. Então todos os seus atos, tudo que você tem que fazer, sempre você vai precisar de, tipo, você sempre vai precisar respeitar a lei, e existem leis pra todos os tipos de situação. Existe lei porque a gente tá falando agora. Eu não posso chegar aqui e defender uma coisa que seja totalmente errada, criminosa. Eu não posso chegar aqui e defender um partido criminoso, ou defender um gesto criminoso. Eu não posso chegar aqui e começar a ofender alguém. Eu não posso, porque eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser justo e honesto com o que eu tô falando, obviamente, mas eu não posso chegar aqui e falar assim, não, fulano saiu com não sei quem, tá com 3, 4, sabe? Tipo, não posso. E é positivo isso. Porque imagina, se eu pudesse chegar aqui e começar a falar uma parte de groselha, aí você tá aqui apresentando, eu começo a te xingar, a te ofender, e não sei o que, você fala assim, porra, entendeu? Não. Bola no chão, e vamos respeitar as pessoas, a sociedade, enfim. E é muito sobre isso. Eu acho que, enfim, dando uma grande resumida sobre o direito, enfim, eu acho que é bem... Certo. Vamos conferir os papos? Vamos lá? Rapaziada, se estiver gostando aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Aulas aí de direito pra quem não conhece. De uma linguagem, até a gente tá falando, né, de uma linguagem de direito, tá falando de uma linguagem mais popular, casos, né, cenários. Muito, muito foda aí, mano. Vamos conferir aqui. Deixa eu dar uma... Bora lá. 2, 3 e... Voltando aí, rapaziada, aba dos papos. Vamos ler aqui o que mandaram na interação com o público do podcast com o público, né? Você pode estar conferindo lá. Toda vez que tem uma arte de gravação, ela está acompanhada junto da aba dos papos, que você pode estar interagindo com o podcast aqui na gravação, né? Mandando mensagem pro podcast, pro convidado, sei lá, zoando alguém. Enfim, você fica aí na sua liberdade. Vamos lá. O Leonardo.azevedo mandou aqui, já participou do Papo 10, tá onipresente. Dá um salve, Léo, dá um grito aí. Salve, meu parceiro. Tamo aí, ó. Só nos bastes. O Léo tá aí. Vamos lá, ele mandou aqui, Primeiro, qual o maior desafio da advocacia? Eu acho que
é você conseguir se adaptar às leis que existem dentro do nosso país, você entender efetivamente o que você está fazendo, você se dedicar bastante e tentar sempre procurar um senso de justiça. Independentemente de quem que você assim, esteja defendendo, você tem que defender que o resultado do processo seja justo. E eu acho que o advogado ele tem que sempre pensar sobre isso. É difícil a vida no fórum. Eita, aqui. Deixa eu ver. Pode continuar. É difícil a vida no fórum, é difícil a vida numa empresa, é difícil estudar para passar num concurso. E a vida do advogado é diferente. É esforço, dedicação, sempre respeitando muito bem seu cliente. E que, assim, com muito foco que você chega lá. Assim, eu acho bem interessante. Eu ainda tô trilhando meu caminho e, enfim, acho que a gente, por mais que encontre dificuldades, a gente não pode deixar de procurar seguir em frente, procurar aprender, ter humildade bastante. O advogado, às vezes, ele não tem muita humildade. Ele não, enfim, talvez seja um pouco covarde aquele deles. Mas eu acho que é isso, acho que é foco, dedicação, entender o processo, entender as leis, que você chega lá, um dia você chega lá e, enfim, é difícil, mas vale a pena. O advogado, ele lida muito com o ego? É algo que também transparece, assim, na minha visão, tipo, de não dele ser egocêntrico, mas vir, sabe, o ego, assim, pra ele diretamente, tá ligado? E ele ter que se esquivar, sabe? Sim, pô, você, na verdade, ser humano lida com o ego, né? E na verdade, acho que o advogado tem que lidar, ele tem que saber, às vezes, pisar muito em ovos também, mas eu acho que sim, acho que você lida com ego, na sua vida você lida muito com ego, você lida com ego, dependendo da pessoa que vem pedir um negócio pra você ficar puto, dependendo da pessoa que vem falar com você, você não dá tanta atenção, ou tipo, fulano veio falar comigo, aí o seu ego vai lá pra cima, poxa, eu saí com tal pessoa, porra, eu tive um resultado positivo em tal processo, obviamente que acho que só eu vou falar autoestima, tá? Só autoestima vai lá pra cima. Mas sim, a gente tem que lidar muito com ego, sim. Não só você tem que lidar com o ego do juiz, você tem que lidar com um monte de gente, enfim, que faz parte do sistema, e o sistema é isso, e o sistema ele é positivo também, não é. Eu não acho que a gente tem que só ficar criticando, falando A, falando B, enfim. Se não existisse o sistema, eu não sei onde a gente estaria. Mas o sistema é muito positivo e, enfim, mas o ego ele tem lá e tá lá sim. Outra assim, na mesma linha, você acha que vocês lidam com o pior das pessoas? Que é o cenário delas querendo justiça, tá ligado? Pessoas gritando, pessoas às vezes, eu acho que na verdade você lida com diversas situações. Tem situações que você lida que você dá risada demais, que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa tá alegando isso, sabe? Ou tipo, nossa, aconteceu isso, não tô acreditando que aconteceu isso. Mas existem situações que você fala assim, putz, eu vou defender meu cliente até o fim, porque eu acho que ele tá certo, e aí efetivamente isso tem que acontecer. E existem situações que, tipo, você tenta reduzir danos, mas efetivamente você tem que sempre lidar com diversas, assim. Mas se for pra te falar se é só coisa ruim, não é só coisa ruim. Existem situações boas, como eu te falei, existem decisões que você defende seu cliente, você fica muito feliz. E é interessante. Eu acho interessante. Certo. Ó, o Léo, ele mandou aqui, foi ele que mandou todas. Mandou, por que você gosta tanto de Red Hot? Essa é interessante. Red Hot, só dando aqui de orelhada, é Red Hot... Chili Peppers. Susto, mano. De caralho. Que Red Hot Chili Peppers? Tá maluco, caralho. Você não gosta? Não, gosto da hora. Não. Que tipo, eu falei, caraca, Red Hot, eu ia completar, só que eu não sabia se era mesmo isso. Entendi. Não, eu gosto bastante. Tipo, até falando um pouco sobre música, mas assim, porque quando eu era moleque, o que bombava era rock, mesmo.
E eram essas bandas. E quando, tipo, a gente tava falando... Cigarro, né, como a gente falou também. Mas aí, Não, tipo... eu falo da indústria, assim, que tava... Sim. É porque naquela época, o vocalista, ele representava a figura do rockstar, né? Que é tipo a figura do rapper hoje em dia. O rapper hoje em dia, ele pode fazer uma parte de merda por aí e vai ser tipo, não, o maluco é foda, o maluco é rapper. O cara é artista. Obviamente que, tipo, tem pessoas que são canceladas e tudo mais, mas naquela época não, você falava assim, caralho, o cara é muito foda e tudo mais. Eu sempre achei o som muito, sei lá, eu acho legal a vibe californiana e, tipo, aquela vibe de praia, enfim, entendeu? Tipo, você fica numa vibe, assim, bem interessante. Okay. Isso aí. Eu curto, assim, mas só que, eu gosto muito Eu não gosto daquele rock agressivo, tá ligado? O cara guitarra, tá ligado? Não, eu acho da hora pra você treinar ouvindo isso aí. Aí eu acho muito louco. Agora, por exemplo, você não... Enfim, esse eu acho interessante. Agora, por exemplo... Eu acho que tudo depende pra todo quanto é tipo de momento. É a mesma coisa de rap. Porra, ele vai mudando também, meu. Você vai ouvir rap dos anos 90, era um pé na porta do caramba. Hoje você ouve um rap hoje e, tipo... Já é mais maleável, já não fala tanto de certas coisas. E aí vai seguindo. Mas quem tiver ouvindo, ouve Red Hot que vale a pena. É isso aí. Ó, ele mandou aqui, mas esse aqui é do quadro final, Léo. Objetivos daqui pra frente. Então vamos já indo pegando esse gancho aí. Beleza. Vamos pros quadros finais. O que você achou de ter participado aí do podcast? Achei... Seus planos futuros, projetos futuros, seu momento aí. Eu achei bem interessante, achei legal. Eu até tinha comentado com você um pouco antes do papo começar. Eu acho que é interessante a gente conversar com pessoas que não necessariamente possuem um puta de um status de relevância, algo do tipo, porque todo mundo tem uma história pra contar, né? Eu contando a minha história aqui, às vezes quem tá ouvindo vai falar assim, pô, que legal, o cara falou uma coisa assim, me instigou a ver certo tipo de... me instigou a ver como funciona tal coisa. Fazer tal coisa, enfim. Nossa, que interessante. Porque assim, eu acho muito legal, eu sempre achei o fato de você poder contar uma boa história ser importante. E para os projetos futuros eu quero continuar estudando, acho que a gente nunca tem que parar. E buscar sempre ser justo dentro da minha profissão, galgar sempre melhores oportunidades e ter paciência sempre, porque toda a gente tem que respeitar o tempo e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas tem alguns objetivos sim, e, enfim, de continuar estudando, ter tanto na vida profissional quanto pessoal, mas eu acho que o importante de tudo é ter paciência, independentemente do que for. Certo. Rapaziada, é isso aí. Mais um Papo 10 aí na sua tela. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vou deixar as redes aí do Papo 10, também do Vitor, se vocês quiserem seguir aí lá no Instagram. A gente produz em base no Instagram, mas a gente solta no YouTube, né? É muito curioso essa parada do Papo 10. Então é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Mais um Papo 10. É nóis. Valeu.